Olá pessoal, saudações tricolores, bem-vindos ao Leiteria do Castilho, a casa sumida do tricolor raiz. Bom, eu não gravei depois do jogo contra o Madureira, porque é um início de campeonato. Para começar, um campeonato furrega pra caramba, né? Depois, porque é um time que não será o time. Um time que a gente está fazendo experiências, um time que não treinou junto. E jogamos ontem, pegamos umas e perdemos outras. E ganhamos uma e perdemos outra. Aí eu já vejo a torcida desesperada. Ontem vaiando o Montenegro. Então eu fico com pena da torcida. Uma torcida que está regredindo mentalmente, falando sério. Podem começar a me dar dislike, que não tem problema nenhum. Pra falar a verdade, às vezes é duro. A torcida do Fluminense hoje, ela não consegue ver que é um time que tem reserva e reserva do reserva. Um time que se apresentou com bola, começou a tocar em bola, sem ser coletivo, sem ser nada, no dia 3 de janeiro. Ontem foi o segundo jogo, dia 14 de janeiro, quer dizer, estava completando 14 dias. De um time que nunca jogou junto, com reservas do reservas, contra um time que vem treinando, não jogou nada. O jogo ontem foi horroroso. Os dois jogos foram muito ruins. Os dois jogos. O que é extremamente natural. Um jogo foi no dia 10, quer dizer, o time sempre começa a jogar no dia 3 e no dia 10 joga. Tá jogando no dia 10? Não, desculpa. No dia 10. Tá jogando mal. Pô, tem 7 dias que os caras estão jogando. Estão treinando. Depois de férias. Depois, 14 dias depois de férias. O time tá jogando mal. Não, o time não tá jogando mal. O time vai começar, não tá nem com o treinador no campo, porque o treinador tá operado, pô. E é um time que tá começando, jogou bem, por exemplo. A gente teve no primeiro jogo o Santi Moreno, em quem eu acredito, tá? O Santi Moreno é um jogador que tem bons números. Que estava tendo um problema no Rio que não é para qualquer um, não. O pessoal que já tem filhos de 20 anos de idade, você imagina você pegar o teu filho de 20 anos de idade e mandar, por exemplo, para o Equador ou para o México, sem ninguém. O cara tem jogado bem, né? Mas sem ninguém. Foi para um lugar sem levar família, sem levar namorada, sem levar amigo, ninguém. Uma cidade que fala um terror, porque ela é perigosa de você andar sozinho, que é o Rio de Janeiro, como é São Paulo, como é Belo Horizonte, todos eles, Bahia, Salvador, todos eles. Cidade grande para burro. Aí, pô, o cara sentiu. Aí o cara não tá sentindo. Agora melhorou. Jogou, fez um jogo, jogou bem. Pena que se contundiu. O Lescano foi a mesma coisa. Apareceu a metralhadora chutando, fez gol, quase fez outro. Então o time se apresentou, o time na quarta-feira teve pedaços muito bons. Ontem, aí eu tenho uma coisa, tem gente que transmite o jogo, aí você vê os comentários do cara, o cara escreve assim, escreve no Instagram, vai ser estreia, o campo tá complicado. Quer dizer, o cara vive de futebol, porque a grande 99,9% de quem tem canal sobre clubes ou sobre outros assuntos esportivos no YouTube, eles vivem desses canais. É onde o cara fatura, onde o cara vive e paga as despesas. Porque um camarada que tem mais de 100 mil ou tem 80 mil inscritos no canal, esse cara fatura um salário bem razoável, que dá para pagar todas as despesas. Por isso, você é obrigado a fazer no mínimo 2 vídeos por dia. No mínimo. Para poder ter receita. São vídeos monetizados. Dá licença. Chá preto. Mas, tomado no copo. Estou em casa, né? Nada de xícara aí, tipo inglês. Não achei a xícara, também foi por isso. Então esses camaradas vivem disso. Aí o camarada vai e fala, um deles, todos dois falaram, o campo está horrível. O campo da ilha nunca esteve ruim. Será que o cara... E na hora eu comentei isso no grupo, e o pessoal do grupo, quando começou a ver o jogo, falou assim, o Kaique tá certo. É fungo, pô. Fungo. Alguém, quem viu o Campeonato Carioca recente, Campeonato Carioca não, o Campeonato Brasileiro,
Há 3 meses atrás, olha, 90 dias atrás, o Vasco estava desesperado porque estava dando fungo no campo. Campo de uma semana para outra, o campo estava ficando todo amarelo. Mas o campo não tinha buraco. A grama que estava doente, é mais ou menos como eu tenho aqui, ó. Isso aqui que eu tenho, ó, tá vendo? Qualquer toquezinho que dá em mim, fica assim, é doença de pele, não tem jeito. Qualquer toque que eu bata num arame, fura. Porque eu estou com uma doença, a mesma doença que minha mãe tinha. O gramado é a mesma coisa. Tá? O gramado estava liso, a bola estava rolando, mas o campo estava merda. Ninguém falou do campo ontem. O campo ontem estava uma porcaria. Tinha 2 lances no campo que tinha buraco. Tá? A grama não existia grama, é diferente de uma grama amarela. E também tinha parte de grama amarela, que é fungo ou queimado, mas queimado só num pedaço é estranho, né? Mas o Fluminense ontem foi ao contrário do jogo contra o Madureira, que o Madureira deixou jogar. O Boa Vista ontem jogou tapando todos os buracos. Iniciou o jogo, o time do Boa Vista jogando, marcando pressão, marcação alta, ficou difícil, mas o Fluminense saiu, todas elas. Aí quando chegou na metade, depois daquele intervalo do meio de campo, do meio do jogo, aqueles 25 minutos, o time deles recuou e começou a jogar com os 11 jogadores atrás da linha de meio de campo. Aí dá a impressão, inclusive, que o campo é pequeno, porque não dá para você jogar, não tem espaço. E o time, como é um time desentrosado, não estava jogando pelas pontas, com exceção do Matheus Reis. Esse camarada mostrou serviço ontem. Jogou 15 minutos e mostrou serviço ontem. Então ele mostrou serviço. O Matheus Reis mostrou serviço. O Arana. E no primeiro tempo a defesa do Fluminense não teve nada, porque como o Fluminense não estava tendo maluquice de subir e deixar espaço, os caras também não tinham espaço para fazer contra-ataque, cortava tudo. Chegou no segundo tempo, o Fluminense levou o segundo gol do ano, e o segundo gol de bola parada e o segundo gol de cabeça. Uma falha de marcação fabulosa. Porque no gol contra o Madureira, você vê um cara no alto, o cara mais alto do jogo, tirando o goleiro, ele vem e cabeceia. Aí eu ouvi falar, não, quem falhou foi o Otávio, quem falhou foi o James. Não, quem falhou naquele gol, vocês sabem que eu sou crítico de goleiro. E acho que querem contratar um goleiro do Fluminense, esse rapaz que está jogando, o Vitor Eudes, tem que ter chance. E todos os jogos que ele jogou bem. Com exceção desse jogo de Madureira. Ele falhou. Ah, mas foi um chute uma cabeçada que foi um chute. Concordo. Mas foi em cima dele. O gol tem 2,44 metros de altura. Ele toca no travessão sem pular. Aliás, ele toca no travessão sem pular, o Fábio toca no travessão sem pular, o Marcelo Pitaluga toca no travessão sem pular, o Rossi toca no travessão sem pular. Todos esses caras têm perto de 1,90 m ou passam de 1,90 m, é só esticar a mão. O gol tem 2,44. Você toca no travessão. Por mais que seja forte o chute, e o Fábio tomou uns 3 ou 4 frangos ano passado, falhas ano passado, e ano retrasado, gol contra o Juventude, no Brasileiro, lá, eles viraram para 3-2. 2 gols foi exatamente assim. O Fábio se abaixa, a bola passa na altura da cabeça dele. Se ele tivesse em pé, batia na cabeça. Quer dizer, para mim, quem falhou naquele gol não foi o Jameson. O Jameson pulou com um cara que é um palmo maior que ele. O cara veio na corrida, o Jameson está parado. O cara pulou mais e cabeceou. Agora, o Vitor Eudes falhou. Uma falha dele. A bola foi em cima dele. É só esticar a mão e espalmar. O reflexo não está apurado, tudo bem. Isso aí são outros 500. Mas, para mim, a falha foi do Eudes. Que é um goleiro que eu gosto. É um goleiro que eu acho que tem que ser testado quando o Fábio sair. Ele e o Pitaluga. Mas ontem foi outro gol de cabeça, mas aí foi uma falha ridícula. Se você vê o lance de frente, o cara bate o escanteio, deve ter uns 5 jogadores do Fluminense aí, a bola viaja por cima de todos eles. Aí vai morrer no segundo pau para um cara não, ou o cara faz o gol. Para ser sincero, foi a única. Depois tiver aos 47 minutos, teve aquela bola na trave. Nós também mandamos uma bola na trave. Mas defesa de goleiro. Não sei se vocês repararam isso. Ontem nem o Eudes, nem o goleiro deles, que eu não sei nem o nome, fez nenhuma defesa. Não teve defesa. Foi uma bola na trave de cada um e o gol. Não teve uma defesa. O Fluminense conseguiu algumas jogadas de linha de fundo, mas estou para fora. E o time se ouve mal. Quer dizer, o time se ouve mal, não. O Fidelis não jogou bem. O
O Igor Rabelo não teve nenhuma falha. O Igor Rabelo não teve falha nenhuma. O Gêmeos teve uma outra bobagem, mas também não comprometeu. O Arana não comprometeu. Também não fez nada demais. Foi um jogo burocrático ao extremo. O Otávio, a gente já sabe o que é o Otávio. O Otávio é aquela porcaria. Não sei nem o que foi contratado, mas tem um youtuber famoso. E no jogo, quando ele estreou, eu acho que ele estreou ou contra o Águia de Marabá, ou contra o San José. Isso está gravado no canal do cara. E também depois nos comentários dele, nos vídeos depois do jogo. Acertamos a cabeça de área, Otávio. Depois ele quis dizer que não falou, mas falou e está gravado. Otávio é aquilo, uma porcaria. O Atlético podia, que estava querendo ir de volta, leva correndo, pode levar correndo. E o Wallace Davi tem que se provar. Sabe, é um cara que sabe o que fazer com a bola, mas ele é muito lento. Ele precisa acelerar. Ontem, por exemplo, que a gente pode falar dele que ele é muito lento. Mas ele não fez nenhuma besteira, se apresentou para jogar. Mas ele é lento, ele precisa ser mais rápido. O Lescano ontem não jogou. A bola não chegou nele. A bola não chegou no Lescano, porque o Lescano não é o Lúcio. O Lescano não é o Ganso. O Lescano está mais para áreas. Ele é meio atacante. O Lescano é meio atacante. Um cara que está ali no meio para poder resolver ele no meio, tocando 2, 3 passos, ou para chutar ou para servir. Então ele não chegou. O Riquelme, espero que a torcida tenha entendido que o Riquelme é só um bom jogador. Ele foi ótimo no Sub-17. E ano passado fez 3 jogos. A torcida fica encantada. Eu tenho gravado aqui no canal. É só voltar um ano atrás. Volta lá no Leiteria do início do Campeonato Carioca, eu falei isso em vídeos, pelo menos umas 8 vezes, em vídeos diferentes. O craque do time é o Isaac. Aí quando eles voltaram para o Campeonato Brasileiro no segundo semestre do ano passado, para poder classificar o time, o Isaac acabou com o jogo. O Isaac fez o Fluminense se classificar. Aí eu falei de novo, o cara craque é o Isaac. O Fluminense deu o Isaac. E esse cara é que fez falta ontem. E ontem o técnico, por não ser o técnico e também por não conhecer a molecada direito, ele fez uma substituição muito errada. Era para ele ter tirado ou o Otávio ou o Wallace Davi, ter colocado o Wagner. Quem viu o jogo ontem, o Wagner toda hora estava no meio de campo tentando pegar, receber bola. Se ele pega uma bola, recebe uma bola e na frente tem o Lescano, ele teria gente com quem dialogar no meio. Agora o Riquelme não fez nada. As bolas que o Riquelme conseguiu chegar na linha de fundo, ele conseguiu chegar porque alguém jogou nas costas do Beck. Não porque ele fez uma ultrapassagem passando, é diferente do Matheus Reis. O Matheus Reis encara e passa. 1 contra 1 ontem, pelo menos, ele teve sucesso, como também teve sucesso no jogo contra o Madureira. O Riquelme é um bom jogador, eu acho que o Fluminense tem que se desfazer dele agora, enquanto ele pode conseguir 4 milhões, 5 milhões de euros. Passa ele embora, manda embora. Chama o empresário dele e passa, porque ele será só um bom jogador, um dos profissionais. A gente pode reparar isso ontem também, entrou o Wesley Natan, que é um craque na categoria dele. O Wesley Natan é sub-17. Em 2025, o Wesley Natan foi sub-17. Ele faz 18 anos esse ano. Ontem ele não conseguiu fazer nada. Porque a subida, o degrau, é muito grande. Pô. Eu acho que ontem, quem desses moleques que subiram, que ontem, por exemplo, fizeram 4 substituições. O filho do Davi Melo, que não joga nada. O Léo Jansen, que não joga nada. O Léo Jansen não é o cara bom que tinha no Sub-20, e era Sub-17, era o Esquerdinha. O Esquerdinha, mataram ele, foi embora. Então o Léo Jansen, Davi Melo, está na hora também de vender o Riquelme. Esse é um jogador para ser vendido. O Doma não era para ter ido, foi. Ainda bem que ficou o Wagner, que o Wagner vai ser aproveitado. Pode escrever que o Wagner vai ser aproveitado. O Matheus Reis vai ser aproveitado. Também será aproveitado. O Wesley Natan está muito novo ainda para chegar. Deixa ele jogar o Sub-20. Vai ser o primeiro ano dele esse ano de Sub-20. Deixa o cara jogar Sub-20. E o Lelê, a gente viu que o Lelê não dá, né, cara? O Lelê, eu gosto do Lelê pra caramba, mas é para aquele jogo que nem ontem tava com os 11 jogadores dos caras no campo. Você vê que a única bola que ele teve foi uma bola que o Lescano enfiou para ele. Quando ele matou, veio um cara na diagonal e cortou ele, fez falta e tirou. O cara até se contundiu e foi embora.
Mas foi a única bola que tem, aquela bola que ele está espirrada para ele correr, porque ele é um cara rápido. Ele recupera a bola, você vê que ele vai nos lados do campo e recupera a bola. Ele é um cara feito para matar a jogada em profundidade, como foi ano retrasado, contra o Botafogo, por exemplo, que ele perdeu 3 gols e fez 2, ou fez 1. Aquele 4-2. 4 não, ele fez 1 e perdeu 2. Nas bolas assim, enfiadas. Porque ele não é um jogador de ficar paradão e fazer gol. Então a gente viu que a gente precisa de um lateral, de um centroavante. Perdemos o Kennedy, e o que é ruim, vamos encarar o Everaldo. A torcida vai vaiar. A torcida é burra, deixa para vaiar no final do jogo. Se você vai, o cara vai entrar e está sendo vaiado, o cara tem grande chance de produzir menos ainda do que ele está produzindo, que é quase nada. Então, deixa para vaiar, mas a torcida a torcida do Fluminense hoje é uma torcida doente. Muito doente. Que reclama dela mesma. Porque o que ela reclama do clube, ela está reclamando dela. Eu estava discutindo isso agora, de manhã, no grupo do Leiteria, no Zap, no Leiteria Zap. Um amigo falou, ó, a torcida é soberana, a torcida vai arrebentar. Eu falei, a torcida não vai arrebentar nada. E falei por que eu acho que não vai arrebentar absolutamente nada. O colégio eleitoral para a eleição de 2 meses atrás, e ainda não teve 2 meses que completou, ainda não completou 2 meses a eleição do Montenegro, que todos nós sabemos que é um ventrílogo do Mário. O presidente do Fluminense chama-se Mário Bittencourt. É o dono do Fluminense, porra. Falei isso no primeiro vídeo desse ano, semana passada. O Mário Bittencourt é o dono do Fluminense. Dono. É ele. O Montenegro só repete o que ele quer. Ele ficou com o que ele queria. Ele vai ser um dirigente remunerado e mandando no Fluminense, no futebol. Ele não deu 2 treinos. Hein? E o que a gente está vendo do Fluminense, a torcida estava reclamando. Aí estava discutindo isso no Leiteria. A eleição que não tem 2 meses que ela foi, que aconteceu, o colégio eleitoral do Fluminense era 18 mil, mas em torno disso, 18 mil aptos a votar. Desses aptos a votar, 8 mil, arredondando, eram sócios do Fluminense. Quem? O cara da sauna, o cara do Olímpico, o cara do churrasco, o cara do social. E alguns do futebol. E o futebol também. E tinham 10 mil aptos sócio-torcedor. Ou seja, 10 mil da torcida do Fluminense. É aquele cara que não usa o clube para nada. Ele só vai ao Maracanã torcer para o Fluminense. Desses 10 mil, 7.500 estão no Rio de Janeiro e no Grande Rio. O que é o Rio de Janeiro e o Grande Rio? É a cidade do Rio, mais a Baixada Fluminense, que é composta por Caxias, Nova Iguaçu, Nilópolis, Belford Roxo, Queimados, Austin, mais a parte do outro lado da Bahia, São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, Magé, Guapi, aqui em Guapi. Mais a parte da Serra, né? Friburgo, Teresópolis, Petrópolis. Não vou colocar Miguel Pereira, porque já está mais longe. Mas é isso. Isso aí é que podia votar. 7.500 pessoas. Quantos foram votar? Ninguém. Ou deve ter ido 100 pessoas. Aí o Mário ganhou de capote. Aí eu digo, se eu fosse o torcida, estava discutindo isso. Se a torcida tivesse ido, quando eu falo torcida, esses sócios torcedores, sabe quem teria ganho de um capote maior ainda? O Montenegro. E eu votar no Montenegro. Estava mostrando para eles que a torcida do Fluminense, a coisa de 2008, quando o Romário jogava, a torcida do Fluminense invadiu Laranjeiras para pegar o Diguinho. Aí o Romário foi segurar, todo mundo foi segurar, para dar porrada. Quantas vezes a gente ouviu falar, leu, que quebraram todos os vitrais da sede das Laranjeiras? Quantas vezes tiveram que botar segurança depois de fazer uma merda para preservar os muros, porque pintavam de cabo a rabo os muros de Laranjeira reclamando. Hoje em dia a torcida está irritada, ela faz uma comissão de 5 torcedores para ir lá conversar com os jogadores, com o treinador, com o Paulo Angione. Por quê? Porque eles são comprados. Comprados, que eu digo, no sentido, eles recebem ingressos, recebem outras benesses, todo mundo está calado, está tudo muito bom. Por isso que se fosse votar, eu ia votar no Mário, no Montenegro, o bonequinho de ventríloco do Mário. A torcida estava nervosa ontem. Aí você vê o Flamengo, não é porque o Flamengo está ganhando títulos. A torcida do Flamengo cresceu tanto
em termos de entendimento, que ela não está nervosa porque o time do Flamengo perdeu 2 jogos. Porque ela sabe que o que ela tem que esperar é o time quando entrar, o time. E o Campeonato Carioca, bem da verdade, significa a gente ser campeão, comemorar porque ganhamos um clássico. Essa é que é a realidade do atual Campeonato Carioca, que era uma coisa que devia acabar. Aliás, eu tenho uma ideia sobre o Campeonato Carioca, eu acho que o imbecil do Rubinho devia usar e fazer, ia ser um sucesso. Campeonato de turno e retorno, com 12 clubes, como era o campeonato antigamente. E existe uma maneira de fazer isso tranquilamente. Você só vai jogar os clássicos no Engenhão ou no Maracanã quando for um clássico mesmo. Não tem porquê. Eu digo mais até. De repente pode jogar o Campeonato Carioca, se o clássico valer, inclusive, o do brasileiro e o carioca serem o mesmo clássico. Acabou. Mas eu tenho uma ideia sobre isso que eu acho bastante razoável para o babaquara do Rubinho tentar. Mas agora o que a gente tem que ver é o seguinte. Eu acho que o time principal, os titulares, só vão estrear contra o Flamengo. Acho que semana que vem. Final da semana que vem. Aí a gente vê como é que vai ser o time. Pode começar a cobrar. Mas a torcida começar a cobrar de um garoto de 17 anos, 18 anos, 20 anos. Os caras que têm 14 dias, ontem completou 14 dias, que eles começaram a tocar na bola esse ano depois de férias. É de uma burrice. É de uma falta de discernimento inacreditável. Agora, a gente tem que saber que provavelmente o centroavante titular do Fluminense na nossa estreia no Campeonato Brasileiro é o Eve. Se não vier ninguém, é o Eve. Pode ter certeza. Porque o John Kennedy levou um azar. Eu não acredito que o John Kennedy jogue o próximo jogo contra o Nova Iguaçu. Não acredito. Porque ele pediu para sair, ele sentiu mesmo. E se ele tiver bom contra o Nova Iguaçu, não entra. Bota lá o Lelê, bota o Kevin, aquele Kevin também é outra porcaria. O cara é forte, mas é burro toda a vida. O Sub-20. É um jogador que não tem futuro para jogar no Fluminense, pode jogar em outro clube. E preserva o John Kennedy pro Fla-Flu. Porque se botar ele agora, se ele se recuperar e for jogar contra o Nova Iguaçu, é arriscado ele levar outro. Ou então a gente já tem que ficar preparado, a torcida. Eu não, a torcida. Que vai entrar o Everaldo. Porque o Cano também não tem a menor condição. O Cano só no final de abril. Então, a gente precisa de um centroavante. Quem? O Hulk. Vou falar o que eu falei no primeiro vídeo, há uma semana atrás. Se for para jogar ganhando 2,5 milhões para jogar esse ano, tudo bem. Eu já acho um absurdo pagar 2,5 milhões. Para jogar 2 anos, contrata outro. Vai buscar um centroavante na Argentina, vai buscar um centroavante no México, na MLS. Porque centroavante brasileiro na Europa pode esquecer, só tem, a não ser que você vá buscar o Richarlison ou o Evanilson. O Richarlison acabou de se machucar agora essa semana. O Evanilson não vem. Quem está indo para lá agora é o Ryan, do Vasco. Vai jogar com o Evanilson, vai se dar bem. Está indo para o Bournemouth. E dá esse papo de que o Palmeiras vai pegar o Arias e o Mário Bittencourt não vai deixar. Vamos ver. O Fluminense ainda não foi avisado que tem uma proposta para o Arias. E eu não iria muito longe, não. Vai pagar, ó, eu vi um Palmeiras com aquele caminhão de dinheiro da Leila. Chegar lá, vou pagar 40 milhões de euros para o Arias, foi um prazer, vai jogar no Palmeiras. Porque pagar 40 milhões para o Arias é maluquice. Vai gastar 40 milhões de reais, de euros, você pega e vai tentar buscar o Evanilson. Pronto, vai buscar o Evanilson, aí vale mais. O cara tem 24 anos, 25 anos. E é centroavante. Bom, é isso aí, gente. Acho que o Arana vai ser titular, embora quem vai começar jogando vai ser o René. E acho que a zaga principal do Fluminense para iniciar vai ser Ignacio e Freitas, para desespero de muitos. Meu não, mas para desespero de muitos. Falou?